Homilia diária, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018. Que bom, meu amado e minha amada, que nós dois iremos agora refletir exatamente a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração preparatória. Aproximamos-nos hoje de Ti, Jesus, nessa via sacra, e queremos colocar os nossos pés nos vestígios ensanguentados dos Teus passos, para que Teu sangue os purifique e torne o nosso caminhar um caminhar na Tua via santa, via de dor que Teu sangue marcou. Nós Te oferecemos nessa via sacra o sangue do nosso coração que jorra do esforço diário no cumprimento do dever, das humilhações e também de outras dores, físicas ou morais, que nós tivemos de sofrer e da caridade que queremos derramar sobre os nossos irmãos. Mostrai-nos nessa via sacra as marcas que o Teu sangue nos deixou, para que, seguindo-as, te sigamos e sejamos como Tu, obedientes até a morte em cruz. Amém. A primeira leitura de hoje é exatamente do primeiro livro de Samuel. No combate que o texto nos descreve, mais do que dois homens, Davi e Golias enfrentam-se duas teses, duas políticas. A tese da política da fé contra a tese da política da força e também das técnicas humanas. É significativa a descrição de Golias, filisteu, povo que já dominava a força dos metais e também fabricavam armas desse tipo. Davi, pelo contrário, incapaz de usar essas armas, enfrentava Golias em nome do Senhor. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor, no nosso Deus. Está no Salmo 20, capítulo 8. Confiar em Deus, mais do que nos homens e nos meios humanos, é um tema recorrente na Bíblia. O nosso texto realça a fé de Davi, que enfrenta uma situação muito ignominiosa para o povo e para a fé em Deus, a impotência do rapaz, mas também a sua fé na providência divina, já tantas vezes experimentada. O conteúdo religioso do desafio, que é o confronto entre os deuses e o único Deus verdadeiro. Assim se conclui que a verdadeira fé, ela pode enfrentar e desfazer as mais ameaçadoras dificuldades. Tudo isto coincide com a chamada doutrina da pobreza espiritual, já formulada por São Paulo. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. De bom grado, portanto, prefiro glorificar minhas fraquezas, para que habite em minhas a força de Cristo. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 9 a 10. Já no Evangelho meditado hoje de Marcos, o texto que a liturgia nos propõe hoje contém a quinta e a última polêmica de Jesus com os seus adversários. No fundo, é uma reafirmação de que o Evangelho transcende toda a ordem estabelecida e que ela deve ser reativizada quando não concorrer para o bem do homem. O clima está cada vez mais carregado. Jesus mostra indignação e também muita amargura. Os seus interlocutores revelam que obstinação e astúcia e tramam a morte de Jesus. Mas o Senhor não se deixa intimidar. Ele continua fielmente o seu serviço profético, insistindo numa instituição sabática que sirva ao homem. É um drama que se irá refletir muitas vezes até o fim. Fazer bem ao homem exigirá a Deus o preço da eliminação do seu filho. Meditação. As leituras de hoje ensinam-nos a enfrentar as lutas e também as dificuldades da vida de modo bem correto. Acanhar-se, como fizeram Saul e o seu exército, que ficaram assombrados e cheios de medo, não é realmente a solução, mas uma esperança ilusória que leve a refugiar-se em Deus de modo genérico.
esperando tudo dele, contando apenas com a sua presença no meio de nós, como se de algum modo, tinham feito os israelitas na batalha em que perderam a arca do Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Também não é a solução. Davi mostra-nos como enfrentar adequadamente as nossas lutas. Ele não se deixa dominar pelo medo, pela falta de coragem, e procura os meios para enfrentar o combate. Tomou o seu cajado e o escondeu com regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Depois, com a funda na mão, avançou contra o filisteu. São instrumentos bem humildes e quase ridículos diante dos equipamentos modernos do filisteu, mas eram aqueles de que podia dispor. Quanto ao resto, confiava apenas em Deus. Quando dispomos de todos os meios que julgamos necessários, podemos confiar mais nele do que em Deus. Mas quando nos sentimos mesmo pobres, avançamos porque Deus é o que nos põe de pé. É a atitude da pobreza espiritual de que fala São Paulo. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. De bom agrado, portanto, eu prefiro glorificar-se mais das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Por isso, eu me comprazo das fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, também nas angústias por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Davi faz o que pode e confia em Deus. Alcança um triunfo que só poderá ser atribuído a Deus. Por isso, todos ficaram a saber que há um Deus em Israel. Se a primeira leitura nos fala de vitória, a vitória de um fraco, que Deus apoia, o Evangelho também nos fala de vitória. A vitória de Jesus sobre a paralisia do homem e sobre a interpretação opressiva da lei por parte dos fariseus. Certamente, todos podemos ler nestas páginas da Escritura algumas experiências de luta nossas. Provavelmente, já todos nós encontramos perante situações que pareceram realmente exigir muita força e meios superiores àquela que nós dispomos ou julgamos dispor. Também alguma vez nós tenhamos sentido que bloqueados, incapazes de atuar, condenados à impotência, reduzidos a objetos da compaixão dos outros. A palavra de Deus convida-nos à ousadia, a atuar em nome do Senhor, está no 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Isto é, pondo nele a nossa confiança. Não podemos ficar sempre à espera de nos sentir idôneos para enfrentarmos desafios que nos são postos. Aqui avançar com os meios de que nós dispomos, consciente dos nossos limites, das nossas paralisias, confiando apenas no Senhor. E a vitória irá acontecer sim, para que se saiba que há um Deus em Israel. No mundo em que nos enche de angústias e nos torna cada vez, muitas vezes, pessimistas, porque nos parece que tudo já sob o poder do maligno, está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Cristo, homem novo. Efésios capítulo 4, 24, dai-nos coragem, ilumina-nos, pacifica-nos e dai-nos alegria, conforme João capítulo 20, versículo de 20 e 21, porque nele, apesar do pecado, dos fracassos e da injustiça, a redenção é possível, oferecida e já está presente. Insistimos sobretudo na convicção de que está presente. Corramos com a perseverança a carreira que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, repito, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 2, que deu a sua vida por nós e agora glorioso intercede por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 25. E Jesus não faltará às suas promessas. Não vos deixareis órfãos. João capítulo 14, versículo 18. Oração. Senhor,
Dai-me a graça de viver a paradoxal condição de esperança cristã que me leva a fazer tudo o que posso, aceitando a pobreza dos meios que disponho e pondo toda a minha confiança em Ti, ó Pai, pois Você gosta de fazer as maravilhas com instrumentos fracos. Liberta-me do medo que me bloqueia e do sentimento de inferioridade que me paralisia. Faz-me acreditar que em mim será sempre vitorioso. Amém. Contemplação. Satanás escreve a Santa Margarida Maria. Está enraivecido por ver que, pelo meio salutar da amável devoção ao Sagrado Coração, verá escamparar-se dele muitas almas que julgava lá já possuir. Assim ameaçou que faria surgir obstáculos a tudo que fizestes para estabelecer essa devoção. É preciso que estejamos resolvidos a suportar generosamente todas as dificuldades e borrascas de Satanás, e não nos devemos espantar por todas as contradições que havemos de encontrar trabalhando pelo estabelecimento do reino amável do coração. As cruzes e as oposições são uma das marcas mais seguras de que a coisa vem de Deus e que Ele deve ser muito glorificado pelo reino do Sagrado Coração do seu Filho Divino. Isso é uma carta à Madre de Salmais. Para mim, diz ainda, quanto mais vejo dificuldades, quanto mais mágoas, calúnias e dores encontro, mais me sinto fortalecido e também encorajada a prosseguir, e a mais esperança eu tenho no pensamento de que Deus será glorificado e que tudo resultará para a glória das contradições. Carta 47, a irmã Jolie. Aqui está o nosso programa de ação. Coragem e perseverança. Apesar de todas as contradições, trabalhemos no reino do Sagrado Coração, nas almas e na sociedade. Satanás há de pôr 1000 embustes a todos os nossos passos. Nada detesta tanto como este reino do Sagrado Coração, que prepara a sua derrota definitiva. Meu irmão, minha irmã, vamos repetir e viver hoje frequentemente a palavra. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz: vou a ti em nome do Senhor. Repito, vou a ti em nome do Senhor. Salve, paz e que Deus te abençoe. Meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Tome posse.